Louvado seja Deus, glórias a Deus. Nós estamos reunidos no nome do Senhor e por isso a igreja está alegre, porque nós estamos reunidos no nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então glorifica a Deus com seu aplauso, aplauda o Senhor. Ele é bom, Ele cuidou de nós, até aqui o Senhor nos ajudou, não é mesmo? Passamos uma semana onde vimos a mão de provisão sobre as nossas vidas. Ele nos conduziu, Ele nos levou aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso e nos deu a vitória em tudo. Vencemos uma semana, venceremos a próxima e todos os dias nós iremos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã também, depois de amanhã, todos os dias, até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará eternamente. Amém? Glória a Deus, que a tua vida e a minha vida seja motivo de louvor e adoração ao Todo-Poderoso. Seja a alegria do Espírito Santo. Que a nossa conduta seja uma conduta ilibada, uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Amém? O tema do nosso culto hoje é alegria. Alegria, fruto do Espírito. É importante saber o quanto nós somos alegres no Espírito. Amém? Então vamos lá. Romanos 15:13 diz assim: portanto, o que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome. Pai, nossos corações, Senhor, estão extremamente gratos, Senhor, por esse poder indizível, extremamente maravilhoso em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Ser participantes do fruto do Espírito Santo, Pai. Que essa alegria transborde no nosso ser e que possamos refletir, Senhor, face a face, Senhor, a imagem e a semelhança do Deus vivo, do Cristo nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Várias palavras hebraicas e gregas são usadas na Bíblia para transmitir o conceito de alegria. Na realidade, a palavra alegria é encontrada mais de 150 vezes nas Escrituras. Alegria vem de Deus como resultado da fé e da obediência. Eis o segredo. De que forma eu posso ser alegre em meio às circunstâncias que eu vivo? Pela fé e a obediência. João 15:10-11 diz assim: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Então, esta alegria só pode ser visível, só pode ser sentida por você e por mim, e só pode ser visível aos de fora, se obedecermos os mandamentos do Senhor, assim como Jesus fez. Porque ele disse que como ele obedece às ordens do Senhor, e ele, do Pai dele, do nosso Deus, ele permanece no amor do Pai.
Então, quando nós obedecemos as leis do Senhor, os mandamentos dele, nós permanecemos no seu amor e a nossa alegria é completa. A abundância de alegria vem na proporção direta com a intimidade e a perseverança da caminhada do cristão com o Senhor. Então, quando você vem à igreja, não é qualquer coisa que você está fazendo, não. Está fazendo uma grande coisa na sua vida, sua caminhada com Cristo, quando você sai da igreja e permanece no Espírito. É a perseverança, é a intimidade com o Pai. O pecado é o maior vilão na vida de um cristão. Ele é responsável em roubar essa alegria. Às vezes, nós ouvimos alguns cristãos falar assim: mas eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer, por que que eu não posso? Mas a palavra está impedindo. É o escudo que nós acabamos de cantar, é o escudo que fica batendo de frente para que você não exerça a vontade da sua carne. Então ela, logo após que você der a luz ao pecado, fazer a vontade da sua carne, você vai se entristecer diante de Deus. Cairá sobre tua vida uma tristeza muito grande. Logo, quando você obedece, esmurra a sua carne, combate o pecado, lá na frente haverá um júbilo no teu coração, uma alegria transformadora, porque você venceu. Salmos 51, de 8 a 12, o salmista fala assim: faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. O salmista tinha pecado e ele já não tinha alegria na vida dele. Então tudo isso está escrito. A Bíblia, as Escrituras, é a bússola que nós precisamos diariamente para vencer o pecado. A verdadeira alegria é evidente em quaisquer que sejam as circunstâncias. Circunstância de perseguição. Se você tiver essa intimidade com o Espírito, em meio às circunstâncias, em meio às perseguições, em meio às injúrias, você conseguirá estar alegre. Isso acontece de verdade. O homem e a mulher, cheios do Espírito, continua a regozijar-se, mesmo em meio a aflições. Em meio a aflições. E se você passa muita aflição, muita perseguição, você está passando um treinamento. Enquanto não souber superar e ter um andar no Espírito, vai continuar passando esse processo. Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Que loucura, né? A gente ficar feliz em meio à provação, ninguém fica. Porém, se andarmos no Espírito, nós vamos encontrar a porta de entrada da vitória.
para superar isso. A alegria bíblica é claramente diferente dos prazeres mundanos e temporais, que estão ligados às circunstâncias. Tudo aqui é temporal, tudo aqui passa, mas a alegria do Senhor permanece, o júbilo permanece. A pessoa de Cristo Jesus começa a ser edificado na tua vida, que você, a Bíblia diz que sois edifícios de Cristo. Então, se sois edifício de Cristo, este fruto do Espírito está na tua vida. O propósito da alegria é proporcionar bênçãos aos cristãos. A alegria nos capacita a apreciar todas as bênçãos, mesmo que mínima. Você sabe dar glórias a Deus, mesmo que dadas por Deus, assim, na saúde, fiquei curada. Ela não precisa dar testemunho disso, precisa. Na família, nos amigos, nas oportunidades e principalmente na salvação. E à medida que o cristão experimenta verdadeira alegria, ele pode então ser repartida com outros. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso é repartir com os outros. Quando você recebe uma bênção e que outro cristão sabe, ele se alegra porque você recebeu essa bênção. Ele não fica triste, nem fica, nossa, ele recebeu e eu não. Não. Ele fica alegre porque você recebeu essa bênção. Quando você recebe uma bênção, toda a igreja fica feliz. Estou falando toda a igreja, aquela que tem a marca do Cordeiro, aquela que tem uma vida com Deus, aquela que deseja o bem para o próximo. A alegria abundante é um fruto do Espírito Santo para aqueles que caminham em fé. A alegria do Espírito nos traz bom humor e risos. O salmista declara até que Deus ri. Salmo 2:4, o salmista fala assim: do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridiculariza-os. Porque o Senhor estava ridicularizando o povo inimigo de Deus. Aquele que pretendia fazer mal à nação, ele riu. Ele riu dos céus, ele riu dos nossos inimigos. O autor de Provérbios descreve a mulher de força como uma pessoa que se regozija com a manhã. O que é uma mulher de força? Uma mulher de força é aquela que tem como vestimenta dignidade, que em meio a circunstâncias difíceis, do lado do seu marido, ela consegue superar, glorificando a Deus, orando e vendo um amanhã melhor. Ela consegue falar para o marido: não precisa ficar dessa forma, o amanhã será melhor. Deus é por nós, e quem será contra nós? Provérbios 31:25 diz assim: sua melhor roupa consiste de força e dignidade, é otimista em relação ao futuro. Não é assim sempre e com todas, não é? Porque tem lares por aí que só é bacana e é alegre quando se tem tudo, mas quando há uma queda, é motivo de andar de mau humor dentro de casa, é motivo de falar entruxado com a cara amarrada e falar atravessado dentro de casa. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela tem
É a força dela, a roupa dela consiste na força e na dignidade e de pensar que o amanhã é o melhor. E ela dá força para o seu marido. A vida pode ser desgastante e há momentos em que precisamos encarecidamente de algum tipo de mudança. Mas você não melhora as coisas ficando irritado. O estresse não ajuda, nem acalma o vendaval que fuzila a sua vida. Mantenha calma, cultive a paciência, exerça o domínio próprio. O estresse mina suas forças, solapa sua saúde e enfraquece a tua fé. O estresse rouba a sua paz, estrangula suas emoções e tira a sua alegria. Deposite aos pés do Senhor sua ansiedade e viva com alegria, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ou você crê, ou você crê. Não existe outra opção. Nós somos cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou cremos, ou cremos. A ordem é crer. Sermos transformados por este Espírito inabalável. O apóstolo Pedro fala dessa alegria, esse júbilo indizível e cheio de glória. Aqueles irmãos da igreja primitiva não tinham a vida que nós temos hoje. 1 de Pedro 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, crede em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Amém? Amém. O apóstolo Pedro está escrevendo aos crentes da dispersão, espalhados por 5 diferentes províncias romanas. Esses irmãos eram eleitos de Deus. Estavam sendo santificados e nutridos por uma viva esperança. Mesmo sendo perseguidos e vivendo dispersos pelo mundo, privados da sua liberdade. Alguém aqui é privado de liberdade para servir o Senhor?
Alguém aqui é privado? Eles eram. Eles eram privados da sua liberdade e de seus bens, aguardavam uma herança incorruptível nos céus. Mesmo sofrendo provações e passando tristezas, exultavam nas recompensas eternas. Eles fugiam, eram privados de glorificar a Deus e tinham seus bens saqueados. Alguém teve os seus bens saqueados? Alguém tirou o teto de cada um de nós? Estamos sem teto, dormimos ao relento, estamos escondidos em cavernas, servimos o Senhor escondido? Então por que nós nos privamos, né, negamos muitas vezes de sair da cama para cultuar a Deus e servir ao Senhor com a nossa vida? Nós não somos esses cristãos. Mesmo sofrendo provações e passando tristeza, eles exultavam nas recompensas eternas. Sabiam que as provas não podiam destruí-los, mas como um fogo, apenas depurar a sua fé. Nós aprendemos um evangelho de não buscar as coisas do céu, mas sim as terrenas. Muitas vezes nós vimos cristãos perder seus bens por algum motivo e abrimos a nossa boca para dizer que era a canequinha do diabo que estava debaixo da disciplina de Deus. Pura bobagem, heresia que nós aprendemos, pois esses irmãos perderam, mas glorificaram a Deus e não negaram o seu Senhor. Não negaram o seu Senhor quando perderam alguns dos seus bens. Não colocaram ponto de interrogação. Será o que ela está pensando quando perdeu o carro dela? Será o que ela está pensando que saiu para fazer a obra e no meio do caminho salteadores levaram um bem dela? Não tem que saber pensar. Não tem que pensar. Tem que entender que no meio dessa provação toda, Deus depura a tua fé no fogo que sai refinado como ouro. Porque a nossa pátria não é essa. Não é essa. E esses irmãos, mesmo não tendo visto a Cristo como nós, não viu Cristo face a face, como foi o caso de Pedro, eles o amavam. Mesmo não o vendo com seus olhos físicos, nele exultavam com alegria indizível e cheia de glória. O que significa essa alegria indizível e cheia de glória? De onde ela procede? Como se manifesta e qual é a sua força? O indizível é algo extraordinário. Então o extraordinário o mundo não pode sentir. E, em primeiro lugar, essa alegria é a expressão da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Então, quando você entra pelo santuário de Deus, pelas portas do santuário de Deus, você tem que chegar cheio de alegria, porque é manifesta a presença de Deus no meio do seu povo. 1 de Pedro 1,8 diz assim: pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Deus é onipresente,
mas não está presente em todos os lugares com a sua presença manifesta. Como nós sempre ouvimos por aí, mas Deus está em todos os lugares. Ele tem o governo de tudo, mas a presença dele não pode estar em um grupo de pagode. Não pode. Não pode estar no seio de uma família que derrama bebida alcoólica e é aqueles palavreados bonitos e não pode estar a sua presença, ele é santo. Onde quer que a glória de Deus resplandece, os corações exultam com alegria indescritível. Ele é melhor do que suas mais excelentes dádivas. Ah, Deus me deu essa bênção, Deus proporcionou essa bênção para mim. Olha, saiba que Ele é melhor do que essa bênção que você recebeu ou está prestes para receber. A presença dele te enche de alegria e de júbilo, que você começa a chorar, lavando roupa, fazendo comida, andando na rua. Você parece um louco, ou assim, sentindo aquela presença manifesta do Espírito Santo, que você está ali ouvindo louvor e cantando com ele. Na presença de Deus, a palavra diz que há plenitude de alegria. Ele é melhor do que suas mais excelentes dádivas. Pensa aí numa bênção gloriosa que você recebeu. Ele é melhor que isso. Quando os crentes são impactados por essa presença gloriosa, são também invadidos com uma alegria que o mundo não conhece, não pode dar e nem tirar. O mundo não pode te dar a alegria de quando você está na presença de Deus, e ao mesmo tempo também não pode tirar. Em segundo lugar, essa alegria procede do céu e não da terra. 1 de Pedro 1, 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. A aliança que Deus tem conosco jamais se perderá, jamais será quebrada, jamais perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Os destinatários dessa epístola de Pedro estavam sendo provados, foram perseguidos, perderam os seus bens, foram privados da sua liberdade, andavam dispersos, o mundo não lhes era um lar hospitaleiro, por isso andavam com os pés na terra, mas com o coração no céu. E aí? Quando nós somos perseguidos e perdemos nossos bens, alguma coisa que pode depois ser reposta, mas que nós não aceitamos nos nossos corações. Nossos pés estão na terra e o nosso coração está no céu. Então é a hora de começar a exercitarmos isso nas nossas vidas, porque o tempo está passando muito rápido. Amanhã já é segunda-feira e daqui a pouco já é domingo, é rápido. Os dias são abreviados. O retorno de Cristo é claramente visto, que é chegada a hora do nosso Senhor. Então que o Senhor possa encontrar
a igreja dele vivendo no Espírito, aguardando a sua chegada a cada dia da nossa vida como se fosse o último. É hoje que Jesus Cristo vai voltar. Então, se é hoje, ele tem que me encontrar de que forma? Obediente e satisfeitos com a tua presença, satisfeito com aquilo que ele tem nos dado. Se levarmos os nossos pensamentos para o céu, não vamos viver preocupados dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ai, eu preciso de dinheiro. Ele é Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Jamais deixará um filho ter falta. Jamais deixará um filho à deriva. Jamais, porque a aliança dele é inviolável, é inquebrável, ela é eterna. Amém. De lá procedia dos céus, procedia essa alegria indescritível na vida daqueles cristãos daquela época, que se sobrepunha às circunstâncias. Eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram saqueados, eles eram impedidos de glorificar o nome de Deus, de cultuar a Deus. Eles não tinham liberdade para isso, mas eles buscavam dos céus. Nós não passamos nadinha, nem uma poeirinha do que aqueles cristãos passavam. Foram eles que inauguraram o evangelho na terra. Não podiam se alegrar com suas posses terrenas, porque estas lhe haviam sido tiradas, mas alegravam-se em uma herança gloriosa e incorruptível. Veja bem que quando você vê um irmãozinho carente, né, que tem uma vida muito simples, e que passa com o maior sorrisão e sabe dar bom dia alegremente, bom dia, boa tarde, boa noite, e que as pessoas falam assim, ó, vai o crente, ó, pobre, não tem carro, nem mesmo possui uma bike, anda a pé, mora naquela casinha ali, mas só vive rindo, parece doido, né? Não tem nada. Mas o que eles não sabem é que a alegria que está dentro deles supera qualquer bem material, e eles não negam o Senhor da glória, o nome do Senhor, por bem nenhum nessa terra, na face dessa terra. Eles não negam, e aí fica parecendo loucura, é incompreensível para o mundo pensar assim, nossa, o irmãozinho é pobre, aquela pessoa ali, mas sabe por quê? Eu já ouvi falarem, são pobres, então apelam para a igreja para poder se conformar com a vida que tem. Eu já ouvi isso. Absurdo, heresia, porque a presença de Deus, ela é a maior riqueza que um cristão pode ter. Na presença de Deus, a abundância de alegria. Na presença de Deus, você pode estar no seu lar, vivendo esta alegria, porque Deus é presente. Amém? Amém? Glória a Deus, aplaude o Senhor. Porque eles haviam sido, olha, as posses lhe haviam sido tiradas, mas se alegravam em uma herança gloriosa e incorruptível. Será que você e eu estaríamos habilitados a viver como os irmãos da igreja primitiva? Eu acredito que não. Ou estamos demasiadamente preocupados com as coisas dessa terra?
nunca satisfeito, sempre querendo mais. Em terceiro lugar, essa alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações. 1 de Pedro 1, 6 e 7. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A alegria do cristão se manifesta mesmo nas noites mais escuras de sofrimento. Aqueles irmãos viviam pelos antros da terra, sendo maltratados, injuriados, perseguidos, espoliados. Mas mesmo sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo, porque Paulo dizia que ele era coparticipante dos sofrimentos de Cristo, e nós? Eles exultavam com uma alegria indizível e cheia de glória. Alguns filmes que nós assistimos, os cristãos sendo devorados por leões, eles morriam sorrindo. Estevão foi apedrejado por causa da palavra e ele morreu sorrindo. E ninguém entendia aqueles cristãos. Olha a qualidade da fé. Então, qualquer coisa que nós passamos hoje, ai, cadê Deus? Ele esqueceu de mim. Nossa, eu luto, persevero, estou quase chutando balde e largando tudo. É vergonhoso. Eles tinham por motivo de grande alegria passarem por diversas provações. No coração deles não havia mágoa, mas amor. Não havia tristeza, mas celebração. Não havia pesar pelo que tinham perdido, mas exultavam pelo que haviam de receber. Ah, tá, eu vou receber quando estiver no céu. Ah, sim. E nesta vida? Nesta vida, irmãos, Ele tem suprido cada uma das suas, da minha necessidade. Em quarto lugar, essa alegria possui uma força irresistível. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ter o fruto do Espírito, é porque todos os frutos têm uma força irresistível. 1 de Pedro 1, de 8 a 9. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, crede em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Os cristãos puseram o mundo de cabeça para baixo. Pois quanto mais perseguidos eram, mais eles exultavam. Muito mais. A nossa vida, amados, é uma beleza. A nossa vida, meu Deus do céu, é um luxo. Olha para aqueles cristãos, nós temos uma vida exuberante, luxuosa. Nós não passamos privações e nós não somos perseguidos. E se formos, nossa! Quanto mais eles tinham seus bens saqueados, mais se alegravam por sua herança eterna. Quanto mais eram difamados, mais abençoavam. Quanto mais jogados de um lado para outro, mais se apegavam à cidade cujo arquiteto e fundador é Deus.
Quanto mais sangravam, mais fértil ficava o solo para a semeadura do Evangelho. Esses são cristãos que a terra não era digna de receber. Eles sangravam, eles trabalhavam o terreno, a terra do Evangelho, fazendo com que ela ficasse fértil com o seu próprio sangue. A igreja tornou-se irresistível por causa deles, por causa do seu testemunho de fé, pela sua bravura em resistir às provações e perseguições. O Evangelho alcançou um poder incomparável. A alegria dos crentes no meio das mais duras provas deixava os homens perplexos. E não é assim que acontece nos nossos dias? Se acontecer alguma coisa, aí a pergunta para o outro irmão: e aí? E aí? Como é que ela está pensando depois que ela perdeu aquilo? O que ela está pensando de Deus? Como é? O que ela está pensando? Ela perdeu aquele bem, foi saqueado. Ela é crente e perdeu. O que ela está pensando disso? São essas as perguntas ridículas que aparecem. Será que Deus é com ela mesmo? Será que Deus é com ele mesmo? Os crentes eram pobres, mas possuíam tudo. Eles nada tinham, mas enriqueciam a muitos. Eles foram arrancados e expulsos de suas casas, mas tinham uma pátria no céu. É um povo escolhido por Deus para semear o Evangelho na terra, para que você e eu pudéssemos servir o Senhor com toda essa mordomia que nós temos hoje. Os homens tiravam lágrimas dos olhos, mas do coração jorrava em catadupas uma alegria indizível e cheia de glória. Não permita que a sua alegria seja roubada. Não permita. Agora sai daqui hoje e no primeiro problema lá no teu serviço, tudo caiu por terra o que você ouviu hoje. Sai daqui hoje, na primeira adversidade com o vizinho, no trabalho, na família, deixa tudo cair por terra. Como é? De que forma seremos nós habilitados como valentes guerreiros de guerra do Evangelho? De que forma? Ninguém recebe uma medalha ou divisa ou coroa se não for no meio da luta. Não existe isso. E vou ficar no conforto do meu lar e vou cruzar as pernas, não quero ser aborrecido. Nossa, quanta divisa maravilhosa, espiritual no meu ombro. Não existe isso. É no meio das perseguições, das difamações, é que você glorifica o nome do seu Pai. Você tem que responder a tudo isso exultando na pessoa de Jesus. Então não permita que a sua alegria seja roubada. A alegria é a marca registrada do povo de Deus. Não é aquele povo de Deus rancoroso, sisudo e de glória a Deus. Não é não. O Evangelho que nos transformou o que é o Evangelho que nos transformou? É boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. É a palavra que nos garante isso. O fruto do Espírito é o quê? Alegria. A ordem de Deus é o quê? Alegrai-vos.
Não é algo que você pode ou não, é uma ordem. Ordem é ordem. A ordem de Deus é alegrai-vos. Então alegrai-vos. Lembre-se disso na hora da provação. Porque quando nós saímos daqui, a cada culto pregado, nós somos testados e provados no meio do assunto. Há, entretanto, alguns ladrões que procuram roubar nossa alegria, como as circunstâncias adversas, as pessoas incompreensivas, o apego aos bens materiais e a ansiedade. A palavra de Deus, porém, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é na presença de Deus que existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Para terminar, a ordem é Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Amém? Assim diz o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Oremos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus.